Provavelmente, você já ouviu falar do caso de Madeleine McCann, uma garotinha que passava férias em Portugal com a família e simplesmente desapareceu do quarto de hotel onde estavam hospedados. Madeleine McCann, carinhosamente chamada de Maddie, nasceu em 12 de maio de 2003 em Leicester, Inglaterra. Ela tinha 3 anos quando desapareceu na Praia da Luz, em 3 de maio de 2007. Na noite do desaparecimento, os pais de Madeleine, Kate e Gary, deixaram a filha e seus 2 irmãos gêmeos, Sean e Amelie, em seu apartamento de férias enquanto jantavam com amigos em um restaurante próximo. Quando voltaram para verificar as crianças, descobriram que Madeleine havia desaparecido. Desde então, houve uma grande investigação internacional para tentar encontrar Madeleine. A polícia portuguesa iniciou uma investigação logo após o desaparecimento, mas a busca foi criticada por alguns por não ter sido conduzida de maneira eficaz. A Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres, também iniciou uma investigação em 2011, chamada de Operação Grand, que foi encerrada em 2019 sem encontrar Madeleine. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram sobre o que poderia ter acontecido com Madeleine, inclusive que ela foi sequestrada ou morta acidentalmente durante o tempo em que seus pais estavam fora do apartamento. Os pais, inclusive, foram colocados na lista de suspeitos, mas por falta de provas, acabaram inocentados, apesar de alguns, como o detetive Gonçalo Amaral, que foi quem conduziu as investigações, acreditarem que eles tiveram participação. O próximo suspeito foi um homem chamado Raymond Hewlett, um conhecido pedófilo britânico que vivia em Portugal na época do desaparecimento. Ele foi interrogado em 2009, porém não houve provas para condená-lo. Morto em 2010, Hewlett não chegou a ser acusado formalmente. Em 2010, já com o caso quase encerrado, os pais de Madeleine fizeram um novo apelo à justiça. Isso despertou o interesse da Scotland Yard e a Polícia Especial Inglesa, que também entrou no caso. Já em 2020, a polícia alemã suspeitou de Christian Brückner, que já havia sido condenado por abuso infantil e pedofilia, e que também morava em Portugal naquela época. A polícia acredita que ele estava próximo da área onde Madeleine sumiu. Apesar de oficialmente ele ter negado o crime, há relatos de que ele teria confessado a um amigo próximo. Assim mesmo, não serviu como parâmetro para condená-lo neste caso, que ainda permanece um mistério. E o paradeiro de Madeleine McCann continua desconhecido até os dias atuais. O mais curioso, no entanto, tem sido a quantidade de jovens mulheres que dizem ser Madeleine. Não se sabe se realmente elas pensam ser a garota que desapareceu ou se estão apenas querendo visualizações em suas respectivas redes sociais. A mais recente foi a polonesa Julia Faustina, que ganhou notoriedade em fevereiro de 2023, quando passou a postar fotos de si mesma já jovem e da família de Madeleine, quando ela ainda era um bebê. Além do mais, passou a dizer em seus posts que ela acreditava ser Madeleine McCann. Julia passou a contar com a ajuda de outras pessoas em sua caminhada para provar sua tese. Uma de suas maiores apoiadoras é a psicóloga doutora Fia Johansson, que inclusive tem sofrido várias críticas nas redes sociais por supostamente estar explorando a jovem Julia. Fia Johansson também é consultora de famosos e se diz detetive. Como os pais de Madeleine recusaram a doar material para comparar com o DNA de Julia, o processo utilizado pela justiça foi, digamos, inverso, tendo como base o próprio berço natal dela. A conclusão foi que Julia não é Madeleine. O DNA da polonesa não só revelou seu vínculo de sangue com seus alegados pais, como também seu país de origem, que é a Polônia.
Mesmo diante deste resultado, Júlia e até mesmo Fia, além de um grupo de amigas, continuam insistindo na identidade de Júlia. Claro que, diante disso, a jovem polonesa tem sido também duramente criticada em seu Instagram. Quanto à jovem Embla Yaroyave, já ouviu falar? Em 2016, uma jovem loira, com cabelos desgrenhados e roupa rasgada, foi encontrada nas ruas de Roma por algumas pessoas que suspeitaram que ela pudesse ser Madeleine. Fizeram algumas fotos da jovem em situação de rua, que logo dominaram as manchetes dos principais jornais italianos e tabloides ingleses. A menina foi resgatada, mas o que se descobriu foi um tanto decepcionante, de certa forma. Até mesmo os pais de Madeleine descartaram a possibilidade de que ela fosse a filha deles. Embla havia fugido de sua casa em Estocolmo, na Suécia, por motivos não declarados. Ela foi levada a um hospital, onde foi cuidada e forneceu informações pessoais. Não foi necessário nenhum exame clínico para constatar que Embla sofre da síndrome de Asperger, um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de se socializar e de se comunicar com eficiência. Antes de deixar sua residência, Embla teria retirado todas as fotos do álbum de família em que ela estava. Assim que o hospital entrou em contato com o pai de Embla, Tavo Yaroyave, ele foi à Itália buscar sua filha. Foi difícil no início, pois além da garota se recusar a deixar Roma, ela se recusava a falar seu idioma natal, ficando só no italiano ou no inglês. A esta altura estava mais que claro que Embla não era mesmo Madeleine McCann. Meses depois, Embla acabou voltando para a Suécia e, segundo o tabloide The Sun, ela iria até voltar para a universidade. Em 2020, uma outra jovem que não teve tempo nem de ser identificada postou em seu perfil do Instagram um vídeo no qual as pessoas apontaram várias semelhanças entre a jovem e Madeleine. O vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações, mas foi removido do perfil. Certamente, a jovem deve ter feito uma brincadeira de muito mau gosto e, ao perceber, removeu o vídeo. Antes desta jovem, outra que brincou com a situação, desrespeitando os sentimentos dos pais de Maddie, foi a britânica Harriet Brooks, que em 2017 fez algumas publicações dizendo ser Madeleine McCann. Segundo o jornal Daily Mail, Harriet enviou uma mensagem para um amigo para quem fez a afirmação bizarra, que mais tarde foi compartilhada na internet por 30 mil pessoas. Ela alegou ser Madeleine, tendo como provas as marcas semelhantes em um dos olhos e em uma das pernas. O que se seguiu foi um bate-papo em grupo que se mostrou uma piada sem graça, no qual Harriet iniciou dizendo: "Certo, pessoal, não costumo acreditar em teorias da conspiração, mas honestamente, acho que sou Madeleine McCann." Mesmo com seus amigos ridicularizando suas alegações, ela ainda continuou afirmando que era Maddie e não sabia o que fazer com ela mesma. Uma usuária do Facebook chegou a escrever o seguinte, em uma das postagens de Harriet: "Então, resumindo, a mulher age como uma completa idiota em busca de atenção, ao anunciar que é uma criança desaparecida e pelo menos 5 anos mais nova do que ela. Não, você não é o amor de Madeleine. Espero que esclareça isso." Pouco tempo depois, Harriet respondeu às críticas, dizendo que ela havia feito uma piada e que as pessoas não haviam entendido. Como é que é, senhorita Brooks? Desde quando piada sobre o desaparecimento de uma criança é para ser entendida? Bom, quanto ao trabalho da Scotland Yard, até o início de 2018 foram revisados mais de 40 mil documentos coletados, 1.338 declarações e 1.027 provas. Os agentes investigaram mais de 60 pessoas suspeitas, enquanto a equipe considerou 650 criminosos sexuais.
No total, houve 8.685 avistamentos potenciais de Madeleine em todo o mundo até 2017. Ufa! Conta aí pra gente o que você pensa sobre este caso. Madeleine estaria mesmo viva até hoje e sem condições de voltar para seus pais? Será? Esperamos. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau!